Josué, capítulo 5, os versículos de 13 até 15. Só 3 versículos hoje. Hoje eu estou até estranho, né? Eu leio 27 versículos, 30 versículos, hoje eu só vou ler 3. 3 versículos só. Como serão 3 mensagens, nós vamos ter tempo de ler mais um pouco. Pastor, mas se eu quiser chegar em casa e continuar lendo, entra pelo capítulo 6 e leia o capítulo 6 também. Hoje vai ser só capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. Josué capítulo 5, versículos 13, 14 e 15 diz assim: Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu: Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Assim fez Josué. Maravilhoso Deus e eterno Pai, fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, para a gente se situar, como eu falei, a primeira cidade que o povo de Israel tomou posse quando entrou em Canaã, quando entrou na terra prometida, foi Jericó. O povo viveu 430 anos na escravidão no Egito. Deus levanta Moisés, Moisés vai lá, tira o povo da escravidão do Egito, caminha com esse povo 40 anos e Moisés morre. Uma vez Moisés morto, o povo ainda não tinha tomado posse da terra. Deus levanta Josué e fala: Josué, você vai ser o sucessor de Moisés, é você que vai levar esse povo a tomar posse da terra. Vocês vão ter que atravessar o Rio Jordão, vai chegar lá e vai encontrar a primeira cidade, o nome da cidade é Jericó. Jericó, amados, era uma grande cidade. Jericó era uma cidade muito fortificada, porque naquela época as cidades, todas as cidades, elas eram cercadas por muros, porque não tinha os tratados, de leis que tem hoje, os tratados políticos que tem hoje. Então o camarada chegava aqui, queria tomar aquela cidade, ele invadia a cidade, matava todo mundo, botava fogo, tomava posse. Então o que as cidades faziam? Elas se protegiam com grandes muros. Segundo os historiadores, a muralha de Jericó era tão alta e tão larga, tão poderosa, que dava para andar um carro sobre a muralha. Então derrubar uma muralha dessa não era coisa fácil. Quando você vai para Números capítulo 11, 12, 13, 14, Moisés, quando manda os espias lá, os espias vão ver a terra prometida, eles voltam dando relatório e falam assim: lá a comida é boa, mana, leite e mel, os cachos de uva precisam de 2 homens para carregar, mas lá tem uma coisa, lá tem os anaquins, lá tem os filhos de gigantes, os homens lá são grandes. E eles falaram para o povo de Israel: olha, nós nos vimos diante dele como gafanhotos, que os caras são gigantescos, os caras são grandes. Só que Moisés morre, aquela geração morre, e agora Deus fala para Josué: Josué, é você. E Josué agora pega esse povo, atravessa o Rio Jordão, se você ler a partir do capítulo 1, e Josué agora para de frente para Jericó. Essa seria a primeira grande batalha de Josué. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e você também esteja diante de uma grande batalha na sua vida. Talvez no seu casamento, talvez na saúde, talvez no seu emprego, talvez na sua vida espiritual, amados. Porque algumas vezes as nossas batalhas não são no campo físico, são lutas espirituais, situações espirituais que a gente precisa vencer, uma situação ministerial que você ainda não se encaixou, não se enquadrou, ou uma crise que você viveu, porque a gente também vive isso, amados. Eu espero que você não se escandalize. Na igreja também nós passamos por crises ministeriais, desentendimentos, com irmãos, com líderes. E de repente você chegou aqui nessa manhã de frente para uma grande batalha. E o pior, talvez você não sabe como vencer essa batalha, talvez você pense que você não tem as armas certas para ela,
que você não tem capacidade de vencer essa batalha com o que você possui, com o que você sabe. E de repente, você talvez esteja como Josué, olhando para aquela situação de crise, de batalha, de guerra, de enfrentamento e pensando assim: como é que eu vou fazer agora? Esse era o momento de Josué. Josué ainda não era uma cidade, um povo que tivesse um grande exército, um povo já constituído. Era um povo que estava andando, há 40 anos andando pelo caminho, andando pela rua. Não tinha um quartel, não tinha instrumentos de guerra, não tinha armas, não tinha fuzis como hoje. Mas tinha uma guerra pela frente. E não era uma guerra qualquer, era uma guerra para tomar Jericó, uma grande cidade, onde a estatura dos homens já intimidavam. Imagina você, eu tenho 1,70 m, imagina se alguém fala assim, entra no ringue e vai lutar com um camarada. Aí eu tenho 1,70 m, fora de forma, aí eu chego lá, o cara tem 1,92 m, todo musculoso, todo forte. Aí eu falo assim, só Deus, amados, para o Davi derrubar o gigante. Porque tem hora, meu irmão, tem coisas que nós olhamos que a gente fala assim, para mim não dá. Não sei se você já viveu isso, de você falar assim, sozinho eu não consigo. Mas eu quero te falar uma coisa nesse momento. Eu sozinho com Deus sou maioria, você sozinho com Deus é maioria. Josué entendeu isso, Josué olhou, só que Josué nesse momento sai do campo físico, meu irmão, porque o grande problema da nossa vida algumas vezes é esse. A gente olha para os problemas e a gente fica os nossos olhos naquele problema, e todo dia você olha para aquilo, todo dia você olha para a sua conta corrente, todo dia você olha para a sua empresa, todo dia você olha para a sua família, todo dia você olha para o problema na igreja, todo dia você olha para aquilo, e você não tira mais os olhos daquilo. Só que o texto que nós lemos diz que Josué levantou os olhos, e agora ele parou de olhar para Jericó, e ele começa a olhar para cima, e aí ele vê um homem. E o texto fala que Josué, quando levanta os olhos, ele vê um homem que se aproxima. E quando ele vê esse homem de pé diante dele, ele vê que esse homem era um cara diferente, com uma espada na mão. E ele pergunta: você é por nós ou contra nós? E aí aquele homem fala assim: nem por vocês, nem por eles. Eu sou comandante do exército do Senhor. E aqui, meu irmão, eu começo a meditar com você de fato. E eu trago para você 4 lições, então, para viver uma vida vitoriosa. A primeira lição: uma vida vitoriosa quando reconhecemos a presença de Deus. Algumas vezes, amados, nós começamos a confiar na força do nosso braço. Porque eu fiz faculdade, porque eu fiz pós-graduação, porque eu tenho amigo que é político, tenho amigo que é da justiça, eu tenho amigo que é da polícia, e a gente começa a confiar no que nós temos, na força do nosso braço, nas nossas próprias capacidades. Só que há momentos, amados, na vida que eu e você precisamos, amados, reconhecer a presença de Deus. Josué estava ali, mas ele estava com o povo, ele via Jericó, ele via o seu povo, mas faltava uma coisa, e de repente ele vê que tem uma pessoa diferente ali com uma espada na mão. Algumas versões falam que o anjo já estava com a espada desembainhada. Meu irmão, quem entende de guerra sabe que quando alguém está com uma espada desembainhada é porque já está pronto para lutar. E Josué olha aquilo e fala assim: opa, esse é diferente. Tem algo que é diferente nesse. E Josué então pergunta para ele assim: você é por nós ou contra nós? E ele responde: nem por vocês nem por eles. Eu sou comandante do exército do Senhor. E aqui, meu irmão, vai uma lição para mim e para você, que nós precisamos ter esse entendimento. A primeira coisa, então, nós temos que reconhecer a presença de Deus. Algumas vitórias da nossa vida não são alcançadas, algumas coisas da nossa vida não são alcançadas porque a gente não reconhece a presença de Deus. A gente acha que a gente é capaz de fazer tudo sozinho. Meu irmão, tem gente que você conversa e fala: deixa comigo, eu dou meu jeito. Deus nem precisa me ajudar, que eu sei fazer isso. E algumas vezes, amados, uma coisa que a pessoa sabe, uma coisa que ela tem capacidade, uma coisa que você sabe que ela poderia, vai lá e quebra, dá errado. Porque ela não reconheceu a presença de Deus. Quem quer viver uma vida vitoriosa
tem que olhar para cima e reconhecer a presença de Deus. Josué estava observando Jericó, olhando para o problema, olhando para o desafio, olhando para a guerra, mas teve uma hora que ele teve que levantar os olhos e olhar para Deus e reconhecer a presença de Deus, meu irmão. Porque enquanto Josué via as muralhas, ele não via a resposta para as suas perguntas, ele não via a possibilidade de vitória. E assim talvez você esteja também concentrado demais nos seus problemas, concentrado demais nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus desafios, nas suas guerras. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus já tem solução para o problema. Deus já tem a resposta para o problema. Deus já está perto, meu irmão. Mas o que falta algumas vezes é nós reconhecermos a presença dEle. Jesus falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me faço presente no meio deles. Quantos tem aqui? Tem mais de 2, tem mais de 3. Jesus está presente aqui, meu irmão. Mas algumas vezes nós não reconhecemos a presença de Jesus. A gente até vem para a igreja, mas vem de qualquer jeito. Não tem reverência, não traz adoração, não traz um coração quebrantado para Ele. A gente canta aquele louvor assim porque a gente sabe a letra, não canta aquele louvor abrindo o coração e colocando o coração para Deus e declarando amor, declarando dedicação mesmo a Ele, adoração a Ele. Muitas vezes a gente não faz mais isso. A gente canta o louvor porque está acostumado, canta porque sabe, mas a gente muitas vezes não reconhece, amados, a presença. O Wellington está aqui, ele é meu filho. Todas as vezes que eu encontro o Wellington, eu abraço ele, dou um beijo nele, é meu filho. E muitas vezes a gente não está mais abraçando Deus e dando beijo em Deus, porque a gente não reconhece mais a presença. Então, amado, quem quer viver uma vida vitoriosa, tem que reconhecer a presença de Deus. E aí, muitas vezes Deus está falando para mim e para você: meu filho, minha filha, não mede o tamanho da muralha não, olha para mim e veja a minha grandeza. Segunda lição que eu tiro daqui: quem quer viver uma vida vitoriosa, ou melhor, uma vida vitoriosa, exige estar ao lado de Deus. Aqui vem uma chave, meu irmão. Josué pergunta: você está do lado deles ou do nosso? O que o anjo respondeu? Nem do lado deles, nem de vocês. Eu sou comandante do exército de Deus. Ué, se o anjo não estava nem do lado do inimigo, nem do lado de Josué, o anjo estava do lado de quem? De ninguém. Ele era comandante do exército de Deus. Deus é justo, meu irmão. E no seu sentido de justiça, eu e você não podemos achar que Deus fica do meu lado ou do lado do inimigo. Deus fica do lado da justiça. Então, aqui cometemos um erro muito grande, que a gente vê isso nas igrejas, a gente vê isso nos cultos. As pessoas querem chamar Deus para si e não elas irem para Deus. Seria egoísmo da minha parte, meu irmão, eu querer chamar Deus para mim, você querer chamar Deus para você. Porque quando eu chamo Deus para mim, quando você chama Deus para você, e não eu e você que vamos a Deus, muitas vezes nós estamos chamando a Deus para nós, com as nossas injustiças, com os nossos erros, com os nossos pecados. E isso tem sido um problema na nossa vida, mano. Porque o anjo não falou assim: eu vim para ficar contigo, Deus mandou, não. Eu sou comandante do exército de Deus. Nem com você, nem com ele. Agora, se você quiser, vem para o meu lado. Fica comigo. E isso é uma coisa que eu e você, amados, temos que ter cuidado. Porque algumas vezes fala assim: ah, Senhor, vem me curar. Ah, Senhor, vem cuidar da minha família. Ah, Senhor, vem isso, vem isso, vem isso. Só que eu não me preparei para ir a Deus. E eu estou chamando a Deus para vir para mim, para um ambiente que Deus não vem, amados. Paz-me o que eu vou te contar. Eu pregava num culto toda quinta-feira, 3 horas da tarde. E aí, eu fui pregar no culto um dia, acabei de pregar, a maioria da frequência, mulheres. E tem uma irmã lá chorando, e aquela mulher chorava copiosamente, e quando acabou o culto, aquilo me sensibilizou. Eu falei: minha irmã, o que você tanto chora? Ah, pastor, ora por mim. Aí eu falei: mas qual é o motivo da oração? Para o meu marido voltar. Eu falei: você pode me contar essa história? Ah, não, porque eu tenho um filho de 13 anos de idade, e quando meu filho estava com 2 aninhos, eu
Eu falei, mas conta o resto da história. E aí o que eu fui saber? Aquela irmã se envolveu com um cara que era crente, presbítero de uma igreja, casado, e passou a ser amante dele, acabou com o casamento dele. Ele largou a família por causa dela. Só que quando ela ficou grávida, o filho dele estava com 2 anos, ele reencontrou a esposa e pediu perdão para a esposa. E a esposa o perdoou e ele voltou para casa. E agora aquela mulher queria que eu orasse para aquele homem largar a sua esposa, a sua família, para voltar para ela, amados. Olha que nível está o entendimento da pessoa. Querendo que eu orasse para o marido da mulher largar a esposa, largar a família, para vir morar com ela. Eu falei, minha irmã, você é doido ou você não conhece Deus? Você está de brincadeira pedir para eu fazer uma oração dessa, minha irmã? Isso não é coisa que se pede em oração. Eu vou pedir a Deus para acabar com uma família, acabar com um casamento, porque você foi amante do camarada para acabar com o casamento dele, para trazer ele para dentro da sua casa, minha irmã. Então, algumas vezes, amados, nós queremos trazer Deus para as nossas guerras e não nós irmos a Deus. Porque quando você lê lá em Levítico capítulo 10, fala que Nadab e Abiú, filhos de Arão, sacerdote do Senhor, levaram fogo estranho ao Senhor. E quando levaram fogo estranho ao Senhor, a Bíblia fala que desceu o fogo de Deus e os consumiu sumariamente. E Deus ainda falou para Moisés, fala com Arão, que Arão não tem que chorar, não tem que reclamar, porque eu mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximarem de mim. Porque se aproximar de Deus, meu irmão, exige santidade. Só que algumas vezes nós não queremos ter santidade para aproximar de Deus e queremos que Deus venha para nós com os nossos pecados. E aí, a pessoa não vive uma vida vitoriosa e passa o tempo todo em queda, o tempo todo em derrota, o tempo todo em fracasso. E você fala assim, por que a vida dessa pessoa não muda? Porque a pessoa quer que Deus venha para ela e não ela ir para Deus. Então, meu irmão, uma vida vitoriosa exige, não é Deus estar ao meu lado, mas sou eu estar ao lado de Deus. E para eu estar ao lado de Deus, eu tenho que deixar algumas coisas para trás. Pastor, mas isso não é pesado demais? Não. Jesus falou isso. Aquele que quer me seguir, faz o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem vida vitoriosa sem santidade. Não tem vida vitoriosa sem se enquadrar dentro da palavra de Deus. Por isso eu falei no início, é igual remédio. Se você toma, faz efeito. Se você não toma, não faz efeito. Se você coloca em prática na sua vida, faz efeito. Se não coloca em prática, não faz efeito. A resposta foi, não, eu não estou nem do seu lado, nem do lado dele. Agora, se você quiser, você vem e fica do meu lado. Está afim? Quer ser vencedor? Quer viver uma vida vitoriosa? Vem você para o meu lado. Mas vir para o lado de Deus, se aproximar de Deus, não é qualquer coisa. E isso, meu irmão, é uma coisa que eu e você precisamos entender. A igreja do Senhor Jesus tem que entender. Quem quer viver uma vida vitoriosa tem que abandonar os seus próprios planos para viver os planos de Deus. Só que algumas vezes nós queremos os nossos planos. Porque olha, se Deus me der esse emprego, eu vou mostrar para ele que eu não sou um fraco, que eu sou vitorioso, que eu não sou um fracassado, que eu venci na vida. Muitas vezes a pessoa está mais interessada em vencer na vida para provar para o outro do que para glorificar o nome de Deus. Tem gente que quer casar, mas não quer casar para glorificar o nome de Deus, para formar uma família que vai adorar a Deus. Quer casar para mostrar para as outras, aí eu não fiquei para a titia não, vocês ficaram, eu não fiquei, ó. Eu não sou feio não, eu sou bonitão, até consegui casar. Algumas vezes nós estamos nessas besteiras da vida, amados. Só que não é isso que Deus quer. Então não adianta a gente apenas pedir a Deus que abençoe os nossos projetos. Nós precisamos permitir que Deus dirija os nossos projetos. E quando Deus dirige os nossos projetos, meu irmão, muita coisa ele vai falar assim, meu filho, tira isso aqui. Não faz parte.
Minha filha, coloque isso aqui. Não faz parte. Tira aquela coisa lá, está tudo errado. Tem que consertar. Porque, meu irmão, minha irmã, uma coisa eu vou te falar com toda a certeza da minha alma. Se o meu e o teu projeto for dirigido por Deus, não há chance de dar errado. Você consegue crer num Deus perdedor? Você consegue crer num Deus derrotado? Você consegue crer num Deus falido? Se o meu Deus fosse falido e derrotado, eu não estaria com ele, amados. Mas quando nós deixamos Deus dirigir os projetos da nossa vida, e aí, amados, muita coisa muda. Deixa eu te contar uma história rápida. Nasci lá no interior do Espírito Santo. Pobre era rico na minha frente. Nasci, não tinha hospital, há 61 anos atrás, não tinha pré-natal, era a parteira que ia lá. No dia que eu nasci, minha mãe descobriu que tinha uma mulher grávida do meu pai. Imagina como é que eu vivia, a confusão que eu vivi durante a minha vida. A casa que eu morava, era aquelas casas que, aquele assoalho de madeira assim, mais alto para a água não entrar. Aí a tábua vai se desgastando, vai ficando aquele buraquinho. Você olhava os cabritos embaixo da casa assim, ó. Pobre, muito pobre. Uma pobreza de dar dó, amados. Viemos morar aqui no Rio de Janeiro, na década de 60. Minha mãe foi trabalhar como empregada doméstica, meu pai como servente em obra. O pouquinho que nós não tínhamos, a nossa casa pegou fogo e queimou tudo, quando eu tinha 4 anos de idade. Ficamos sem nada. Família de 5 filhos, todo mundo pequeno. Eu tinha 4 anos, meu irmão mais velho tinha 13. E tivemos que recomeçar tudo do zero outra vez. E ali era um momento da gente parar e pensar assim: eu vou ou eu fico? E eu me lembro que meu pai olhou para a gente e falou assim: eu não vou desistir, eu vou lutar até o fim. Eu sou o filho mais novo, o único que tem nível superior sou eu. Eu tinha tudo para ser um cara derrotado, fracassado, entregar a vida, como muitos amigos meus que nasceram na pobreza que eu nasci, a vida que eu vivi, se entregaram ao vício e viraram os cachaceiros da vida, final de semana está sempre bêbado. Só que um dia, meu irmão, eu tive que decidir viver uma vida vitoriosa. Criei muitos planos, muitos projetos que deram todos errados. Mas um dia também eu tive que entender que eu tinha que deixar Deus guiar o projeto da minha vida. E o motivo de estar falando contigo aqui hoje é porque eu decidi deixar Deus guiar o projeto da minha vida. 2022, outubro de 2022, nós fomos assaltados, eu e minha esposa. Levaram um carro nosso que estava com 4 meses conosco, um Pajero Sport. Levaram tudo nosso, até a minha aliança levaram. Hoje eu uso uma aliança de metal que não é mais ouro. Seguro pagou, isso foi 15 de outubro, pegamos outro carro dia 1º de dezembro. Dia 7 de dezembro nós fomos assaltados e levaram outra vez. Uma Land Rover Discovery Sport. 50 dias, 2 assaltos. Esse a polícia recuperou no mesmo dia. Em abril, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Fomos assaltados pela 3ª vez em poucos meses. A primeira assalto Barra da Tijuca, o segundo aqui na Glória, e o terceiro em Botafogo. O que eu pensei? Vou embora do Rio de Janeiro, não aguento mais o Rio de Janeiro. Como eu gosto do Sul, começamos a passear no Sul. Cheguei lá no Sul, encontrei uns amigos lá, daqui do Rio, e comecei a amadurecer a ideia de ir embora para Santa Catarina. Quando foi ano passado, de férias, passei 23 dias no Sul, e comecei a acertar com os meninos lá de Santa Catarina, lá em Itajaí, para ir para lá. E quem sabe dirigir o Point de Santa Catarina. Cheguei aqui no Rio, dia 2 de fevereiro, dia 8, tinha uma reunião com o pastor Vinícius, que o líder daqui do Point estava indo embora. Acabamos a reunião, o pastor Vinícius falou assim: Ilmar, você topa tocar o centro? Eu falei: eu entendi que não é embora, não sou eu que governo. Os planos não podem ser meus, os planos têm que ser do Senhor. Acabou a ideia de ir para Santa Catarina e eu falei: eu vou para o centro do Rio. De verdade, eu não queria vir para cá, eu queria ir embora do Rio. E viemos para cá.
O carro deu defeito, tem mais de 6 meses que o carro está parado, conserto 42 mil, deixamos o carro para lá, que até mato começou a crescer embaixo do carro, mano. E eu venho para cá de táxi, de Uber, de carona, alguém me leva para casa, mas eu creio que eu estou no centro da vontade de Deus, tendo os meus planos sendo guiados por Deus. Então, quando eu falo para você, meu irmão, eu falo porque creio na Bíblia, mas eu falo porque eu sei o que estou falando. Quem quer viver uma vida vitoriosa tem que entender isso. Exige estar ao lado de Deus. Santidade, consagração, oração, perdão. Porque tem uns caras que te irritam, te incomodam, que a vontade é apertar o pescoço, apertar, até o cara parar de respirar. Quando ele parar, você fala assim, acabou o problema. Ou você nunca sentiu esse desejo, será que só eu? Mas aí você fala assim, não é isso que Deus quer. Eu tenho que perdoar, porque quem está ao lado de Deus, perdoa, amados. E aí vem a terceira lição que eu aprendi. Qual é a terceira lição? Uma vida vitoriosa nasce da rendição. Porque algumas vezes, amados, nós temos dificuldade para nos render a Deus. Comigo não, eu sou homem, meu irmão. Aqui não, eu sou homem, acabou, e aqui... E muitas vezes, amados, Deus só quer que eu e você nos rendamos a Ele. Quando Josué reconheceu a presença de Deus, quando ele entendeu que não era Deus que tinha que ir para o lado dele, e ele que tinha que ir para o lado de Deus, o que a Bíblia fala? Ele se prostrou diante do anjo do Senhor. Ele se rendeu. Amados, muitas vezes a vitória não vai vir da sua valentia, mas da sua rendição. Muitas vezes, meu irmão, a vitória não vai vir porque você é bravo, porque você é valente, porque você enfrenta, porque você não leva desaforo para casa. Muitas vezes a vitória vai vir porque você vai dar uma de frouxo, de covarde. José que o diga, garotão, sarado, cheio de hormônios. A mulher de Potifar agarra José. E a história diz que a mulher de Potifar era uma mulher bonita, tá? Segundo alguns historiadores, não estou dizendo que está na Bíblia isso não, pelo amor de Deus. É que eu li um livro chamado Tradição Judaica, e esse livro diz que Potifar, antes de ser general, comandante do exército do Nabucodonosor, fala que Potifar tinha sido eunuco, e todo eunuco era castrado. Só que agora ele se torna comandante do exército e teve que casar com uma mulher para apresentar na sociedade, uma mulher bonita, jovem. Quando essa mulher encontra José, garotão, escravo, ela falou assim, me dei bem, vou tirar a barriga da miséria, ele não vai poder falar nada, porque ele ainda vai se dar mal. Só que quando ela agarra José, o que José faz? Ele foge. Porque tem horas, amados, que não é enfrentar que dá vitória, mas tem horas que é fugir que dá a vitória. Se José enfrenta, se José fica, José não ia ser abençoado por Deus, porque ele ia quebrar a aliança dele com Deus. E algumas vezes, amados, nós enfrentamos, mas quebramos a nossa aliança com Deus. Algumas vezes nós temos que nos render, amados. E é difícil muitas vezes se render, porque algumas vezes você fala, eu que estou certo. Como é que eu que estou certo e eu que vou me render? Como é que eu que estou certo e eu que vou baixar minha guarda? Como é que estou certo? Não, eu não levo desaforo para casa, porque comigo é assim, bateu, levou. Se eu tiver certo, eu não calo minha boca. Se eu tiver certo, eu não abaixo a minha cabeça. Se eu não tiver certo, não abro mão da minha razão. Meu irmão, minha irmã, tem horas que é melhor ser feliz do que ter razão. Josué, quando entendeu que ali estava a presença de Deus, quando ele entendeu que era ele que tinha que ir até Deus e não Deus ter que ir até ele, Josué se prostra diante do Senhor, ele se rende diante do Senhor. Porque, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Eu e você não temos que nos render diante do inimigo. Eu e você não temos que nos render diante dos problemas. Eu e você não temos que render diante das pessoas. Mas eu e você precisamos nos render diante de Deus, amados. Só que algumas vezes nós estamos armados contra Deus, criando barreiras contra Deus, defesas contra Deus. E a gente ainda vai orar e falar assim, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou teu servo, o Senhor sabe que eu estou certo. Querendo colocar Deus na parede algumas vezes, amados.
para Deus fazer o que a gente quer, como se Ele fosse nosso servo e não nós fôssemos servos dele. A humildade, amados, ela abre os céus muitas vezes. Quem aprende a se render diante de Deus nunca será derrotado pelas circunstâncias. O orgulho impede milagres, a humildade não. A humildade abre os céus a nosso favor. Então eu e você precisamos aprender algumas coisas. Deus não procura apenas guerreiros, Ele procura adoradores. Jesus fala, porque Ele é Espírito, e se importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Algumas vezes, amados, nós queremos ser guerreiros. Eu louvo a Deus pela vida do Diego, da Karine, dessa galera que serve aqui na igreja. Só que melhor que servir é ser adorador. E algumas vezes, se nós dermos bobeira, amados, a gente fica só servindo, só fazendo, e não tira mais tempo para adorar, amados. Eu e você temos que ter tempo para adorar. Adorar a Deus é melhor que servir na igreja. É mais importante que servir na igreja. E ser verdadeiro adorador, amados, é muito importante, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Davi foi um guerreiro, mas ele era primeiro adorador. E eu e você precisamos entender isso. Quem adora ao Senhor nunca luta sozinho, nunca luta sem Deus, amados. Quem desenvolve uma vida de adoração sempre vai estar na presença de Deus e nunca vai lutar sozinho. Quarta lição que eu quero compartilhar com você: uma vida vitoriosa exige o quê? Santidade. Ô Josué, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é terra santa. Algumas vezes, amados, a gente vem lá de fora cheio de sujeira, cheio de mazelas, acostumado a alterar a nota fiscal, acostumado a fazer umas negociatinhas que não dão muito certo, acostumado a alterar a declaração de imposto de renda, acostumado a falar certas inverdades, a arrumar a conversa na hora de falar, fazer coisas que não são devidas, colocar coisa na conta dos outros que não é dele, que muitas vezes é nossa, deixar de assumir alguma responsabilidade que são nossas. Aliás, isso são desde o primórdio. Adão, por que você comeu da fruta? A mulher que o Senhor me deu, comeu, e me deu para comer, eu comi. Em outras palavras, o Senhor que é culpado. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu nem teria comido. E você, Eva, comeu por quê? Porque a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, ninguém assume responsabilidade, ninguém assume culpa. Meu irmão, minha irmã, vida de santidade exige confissão de pecados, arrependimento, abandono. Porque algumas vezes, amados, a pessoa tem certas coisas ali que ela não abandona, ela não larga aquilo. Meu irmão, para com isso, larga isso. Chega nesse negócio, meu irmão. Ah, mas o senhor não sabe da minha história. O senhor não sabe da história dela. O senhor não sabe o que eu vivo. O senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe como eu cheguei até aqui. Meu irmão, não importa como eu e você chegamos aqui. Tira a sandália dos pés. O lugar é santo. E exige de nós santidade, amados. Só que algumas vezes a gente não quer ser santo. A gente não quer sacrificar nada. A gente não quer abraçar a cruz. E Jesus falou, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Santidade, amados. Tem que viver vida de santidade. Porque algumas vezes a gente faz quase tudo certo. A gente reconhece Deus, a gente busca a presença de Deus, a gente se rende ao Senhor, mas quando chega na hora de santificar, a gente não quer. Porque lá no fundo tem uma coisinha que a gente ama tanto que a gente não quer largar. E tem horas, amados, que tem que largar. E nós não somos criança mais. Na maioria das vezes nós sabemos que tem que largar. Porque a santidade exige muitas vezes largar coisa que a gente ama, amados.
A santidade exige muitas vezes a gente parar de ir a lugares que a gente gosta de ir. Falar certas palavras que a gente gosta. Onde eu estava todo mundo rindo. Chegou um ponto que eu era conhecido pelas piadas que eu contava. E onde eu estava, alguém falava assim, fala uma daquelas aí. Eu falava, qual? Falava de bêbado. Eu sabia piada de bêbado, de maluco, de homossexual, de mulher, de velho, de português, de preto, de branco, de índio. Eu sabia piada de tudo, amado. E onde eu estava contando piada, e estava todo mundo dando gargalhada, e todo mundo dando gargalhada. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim, para com esse negócio. De vez em quando eu falo umas coisinhas aqui, você ainda dá uma risada, mas não é uma daquelas piadas que eu contava. Onde eu estava contando piada, amado. Umas piadas sujas que não podia entrar nem na porta da igreja. E o Espírito Santo falou para mim, para com essas piadas. Chega desse negócio. Houve uma época na minha vida que de 10 palavras eu falava 11 palavrões e o Espírito Santo falou, para de falar isso. Larga esse negócio. Mentira? Eu era o rei. Tinha sempre uma mentira para cada história. E o Espírito Santo falou, para com esse negócio. Nasci em lar evangélico, mas depois me desviei e aprendi a dançar. Pensa num cara que era chamado para a festa para dançar. E vai lá na festa, ele vai lá, porque quando vocês começam a dançar, todo mundo dança. A gente era os reis da festa para dançar. E aí o Espírito Santo falou para mim, para com esse negócio. E aí, tinha uns lugares que eu ia depois, que eu tinha parado com esse negócio, que eu estava lá e a musiquinha começava, e eu estava lá. E daqui a pouco, quando eu vi, o pezinho já estava lá. E daqui a pouco, quando eu vi, o corpo já estava lá. Eu falei, para de frequentar esses lugares também. E eu parei de frequentar, amados. Parei de frequentar. Porque vida de santidade exige sacrifício, renúncia. Tem lugares que eu não vou. Meus amigos me chamam, eu não vou. Porque eu sei que se eu for, eu posso correr risco. Porque olha para cá, vida de santidade não tem estabilidade. Presta atenção nisso. Já cheguei a um nível de santidade que nada mais me derruba. Mentira. Vida de santidade é buscar todo dia, buscar todo dia, buscar todo dia, você tem que buscar outra vez. Não existe estabilidade para a vida de santidade, amados. Se você não buscar a santidade todo dia, amanhã você está menos santo que hoje. Tem que vigiar todo dia. Eu já atingi um nível de santidade tão grande que eu fumava maconha, agora eu posso sentir o cheiro da maconha que não me atinge nada. Não acredita nisso. Eu já atingi o nível de santidade que eu bebia cachaça, bebia cerveja, agora eu posso estar no lugar que está todo mundo bebendo que eu não caio mais nessa. Não acredite nisso. Eu vivi uma vida de promiscuidade e tal, mas eu já cheguei ao nível de santidade que eu não caio mais nessa. Não acredite nisso. É renúncia todo dia. Tem lugares que a gente não pode ir, amados. Tem pessoas com as quais a gente não pode conversar. Tem ambientes que a gente não pode frequentar, porque o inimigo das nossas almas conhece o nosso ponto fraco, e se nós formos naquele lugar, ele vai criar uma armadilha e vai nos derrubar. Aí depois fala, mas fulano não era crente, como é que isso aconteceu? Não vigiou. Vida de santidade é buscar todo dia, Espírito Santo anda comigo, Espírito Santo me revela, Espírito Santo fala no meu coração, Espírito Santo guia a minha vida, Espírito Santo me dirige, Espírito Santo não deixa eu ir naquele lugar. Aí os caras me mandam um convite, estou fazendo aniversário. Não vou. Não vou. Meu irmão, não vai dar para ir, eu estou com uma agenda aqui que tem alguma coisa naquele dia. Eu arrumo, quando não tem nada, eu arrumo uma agenda para aquele dia, para depois dar a resposta para ele, que eu não minto. Eu tenho uma agenda aqui que não vai dar. É verdade, já estou com uma agenda, posso mostrar. Arrumei um compromisso naquele dia para não ir. Porque eu sei que se for lá, meu irmão, o corpo vai tender para o pecado. Então, meu irmão, minha irmã, quem quer viver uma vida vitoriosa, tem que reconhecer essas etapas da vida. Reconhecer a presença de Deus. Porque tem cara que não trai a mulher, tem mulher que não trai o marido porque está perto. Minha mulher vai ver, meu marido vai ver, alguém vai ver, vai falar para minha mulher, vai falar para meu marido. Eu não vou fazer isso aqui que alguém vai ver. Meu irmão, tem horas que a gente não reconhece a presença de Deus e peca deliberadamente, não reconhecendo a presença de Deus. Porque se a gente reconhecer a presença de Deus, Deus está presente, eu não vou fazer isso na presença de Deus.
Então, quem quer viver uma vida vitoriosa, reconhece a presença de Deus. Não espera Deus ir até ele. Ele vai para o lado de Deus. Vive uma vida de rendição e de adoração ao Senhor. E busca a santidade em todo o tempo. Se eu e você fizermos essas 4 coisas, nós vamos viver uma vida vitoriosa, assim como Josué viveu. Se você quiser aprender mais, pega o capítulo 6 em diante e você leia. E você vai ver que Josué entrou em Jericó com o exército do Senhor e tomou posse da terra. Tem grandes promessas à minha espera, tem grandes promessas à sua espera. Mas Deus está esperando que eu e você nos enquadremos dentro daquilo que Ele quer, para que a promessa seja alcançada. Feche teus olhos, eu quero orar com você nessa manhã. Repete essa oração comigo, pode ser em voz baixa, ninguém precisa ouvir. Fala assim: Deus, eu ouvi a tua voz nessa manhã. Eu quero viver uma vida vitoriosa, porque eu tenho convicção que o Senhor tem coisas muito melhores e muito maiores que as quais estou vivendo hoje. Por isso, Deus, nessa manhã, depois de ouvir a tua voz, de entender que o que muda não é ouvir a tua palavra, mas é colocar em prática na minha vida, eu decido, Senhor, a reconhecer a tua presença, reconhecer o teu senhorio, a tua majestade sobre a minha vida, reconhecer que o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus que governa a minha vida, reconhecer o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço a tua presença, Senhor. Eu decido nessa manhã, Deus, reconhecer que eu que tenho que buscar a tua presença, eu que tenho que ir para o teu lado. Para isso, Deus, eu tenho que abrir mão de coisas, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer mais, eu tenho que seguir na tua direção, Senhor, para eu estar ao teu lado. Eu decido nessa manhã, Deus, me render ao Senhor, viver uma vida de adoração a ti, Deus, reconhecendo que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Reconhecer que o teu nome está sobre todos os nomes, Senhor, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nessa manhã, Deus, eu decido viver uma vida de santidade, para viver, Deus, coisas que eu nunca vivi nessa vida, para viver o extraordinário, assim como é a proposta para a nossa igreja esse ano. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você com a sua cabeça baixa, ainda com seus olhos fechados.